O MST compartilha de uma avaliação que os últimos anos, e isso não é um problema brasileiro, é um problema a nível internacional, que a classe trabalhadora como um todo foi desconfigurada, desorganizada. E ela não se reconhece como tal. E isso nós podemos pegar um exemplo que vai desde o cara que vem do ambulante, que não se reconhece como tal, ou até mesmo como operário que trabalha numa Volkswagen com um salário de 5, 6 mil reais ou 3 mil reais como tal. E por essa nova configuração, que nos coloca numa condição de carteira de habilitação, classe A, B, C, a C que está indo para não sei o que, a B, a D, você desmonta a classe e divide nessas pequenas classes. Agora a onda é ser classe C. Vamos organizar a classe C, não é mais a classe trabalhadora. E se a classe não se reconhece como tal, compas, não é nós que vamos lá dizer, olha, você é classe trabalhadora, se unifica por enfrentamento. E a esquerda tem abandonado a perspectiva de organização de massa, numa perspectiva de ser além de organizações de quadros, para que nós possamos avançar na luta. E num período de descenso da luta de massa, a organização é um elemento fundamental, como forma de formação da consciência, como forma de organização e como forma de enfrentamento ao capital e acumular força. Então, nesse sentido, o tema da organização de massa é importante, em especial no que tange discutir os instrumentos que se propõem a representar a classe, no movimento sindical, no movimento social e nos partidos. E nesse sentido, num país com a complexidade que é o Brasil, onde a igreja tem influência muito grande, onde nós temos um operariado, como temos, onde tem um baixo de consciência política, nós precisamos retomar com urgência o debate sobre a organização política. E isso precisa ser elaborado, tem que ter ciência do ponto de vista da teoria da organização, que nos permite ter isso claro como forma de enfrentamento, porque se nós queremos de fato avançar o socialismo, não basta ter os nossos grupeiros, nosso movimentinho achar que vai dar conta do tamanho de responsabilidade. O outro elemento que queria ressaltar como desafio estratégico da esquerda é o tema da unidade. Parece uma questão menor, mas se tratando de um latifúndio que tem uma hegemonia que tem no Brasil com o agronegócio. Os meios de comunicação com a sua hegemonia. E um Estado que tem uma hegemonia do ponto de vista da relação com o grande capital internacional, nós não temos dúvidas. Por mais que a esquerda brasileira é ainda uma das mais organizadas, que tem capilaridade social talvez da América Latina do mundo, mas nós estamos num período com maior fragmentação dessa esquerda. E fragmentação em 3 grandes aspectos. Primeiro, do ponto de vista da ação de massa, veja o mês de agosto, dia 26 de julho, grande mobilização da CUT, e fez grande. Dia 3, das centrais, CTB, Força e etc, tal. 17, Marcha das Margaridas, 50 mil em Brasília. 23, Via Campesina em todo o país. 24, as centrais sindicais com luta intersindical. Amanhã une, lá em Brasília. E, por final, o MST. Não tivemos a capacidade de juntar todos para unificar. E se vocês forem olhar ao pé da letra, as bandeiras, tem 3 que não dão unidade. As outras 7 são unitárias. Então isso é um problema sério do ponto de vista da unidade de ação. Segundo problema, ainda no caso da unidade, é o tema de projeto. Se tu não tem projeto claro para onde você quer ir, aí não é programa de cada partido, é um projeto que unifica a militância e as referências para onde nós queremos ir. E nós ficamos nos últimos 30 anos todos, e o Mauro colocou bem, unificado no tal projeto democrático popular. E ele teve suas modificações históricas que nós acompanhamos. As necessidades das reformas propostas pelo Florestan, que estava contido naquele projeto, hoje está de outras dimensões. E não há força política e nem projeto que nos dê unidade para saber para onde nós vamos. Para esse tal socialismo aí que a gente tanto fala. E por último, unidade das massas. Ou seja, esse assunto está fora da pauta. A massa está discutindo uma coisa, a direção está lá em cima. Então esse tema da unidade das esquerdas
E acho que é um tema importante para nós discutir de médio e longo prazo. E, por último, a história do tal socialismo. Esse nomão bonito que nós gostamos de falar, como tema estratégico, concluo por aqui. Todos nós que se propomos a ser de esquerda, tem uma parte que é porque acha que vai ter um emprego bom, tem uma parte que é bonito ter um rótulo, né? Sou de esquerda. Né? Não sei se hoje isso é tão bonito, né? Mas em certo tempo era bacana, né? Bota lá um quadro de Che Guevara, uma camiseta e estamos juntos, somos de esquerda. É isso aí da vida. Mas todos nós sonhamos questão do socialismo, né? E para construir socialismo na visão do MST, nós temos que fazer uma coisinha que não é tão fácil, uma tal de revolução. Nós não acreditamos na outra possibilidade de ter um socialismo, que nós vamos numa etapa do capitalismo, que vai melhorando, chegamos ao socialismo, para isso. Tem uma etapa antes ali, né? Revolução. E a tal da revolução na leitura nossa tem que combinar com as massas, não tem jeito de fazer por elas. E esse detalhe não está colocado no dia de hoje. Porque na experiência histórica, posso falar uma besteira aqui ao lado de intelectuais que é especialista nisso, nós não tivemos na experiência histórica recente aonde as massas foram para a rua fazer revolução pelo socialismo. As massas foram para a rua por tal do pão, liberdade, terra e outras questões. E isso acumulou força para fazer rupturas para avançar. E essas bandeiras não estão colocadas para o dia de hoje para que acumulam rumo ao socialismo. E se elas não estão colocadas, você faz um discurso, e concordo plenamente, que a etapa da revolução ela é socialista, pelos dilemas que estão colocados da barbárie do capitalismo, mas as massas, pelo menos é que eu conheço dos acampamentos nossos, dificilmente falam, vamos para a luta para o socialismo. Elas falam, beleza, mas eu prefiro ir para a terra antes, tem que receber salários e por diante. Essa equação é extremamente difícil para os dias de hoje. Portanto, quais são os temas que acumulam força numa perspectiva de avançar para o socialismo? Para fazer a tal da ruptura, para fazer a tal da revolução que tanto nós queremos. Esse é o nó que está colocado para nós. Mas vou problematizar um pouco mais. Veja quando eu falo que nós temos que acumular força, é também contraditório. Porque essa foi a ideia na década de 80. E o acumular força com um determinado tempo histórico, ela se torna um acomodar força. O deputado que você tinha eleito numa estratégia de acumular força para o socialismo, ele se acomoda e vira outra coisa. Ou eu estou enganado? Ah, mas eu só estou falando de deputado, vou falar do assentamento do MST. Depois de 27 anos, um assentamento que era para ser um território bolchevique com a Revolução, aquele assentado 27 anos depois é outra coisa. O seu nível de consciência, pela questão econômica, pela tal da propriedade privada, acomodou aquilo que nós tínhamos acumulado. E isso, Nilmar tem razão, é um processo permanente de avançar. Portanto, não é tão simples. Num período histórico difícil como esse, que você olha no retrovisor, e a última revolução foi há 50 anos atrás, vitoriosa, foi cubana. Então, ser revolucionário, ser socialista num período contra-revolucionário, não é tão fácil. Concluo dizendo, companheiros e companheiras, que esses grandes temas não estão resolvidos. São temas que estão colocados no dia de hoje para que a nossa geração se debruce a estudar. E o esforço que nós deveríamos fazer, e sempre tem colocado por aí, é de nós não, nesse período difícil, não queimar ponte entre os socialistas que queiram fazer luta. Porque nós somos e pouco. Na medida que nós jogamos pouco, faz vala comum dos guetos, faz barranca do rio, acreditando que aqui vai ter a esquerda pura, que é revolucionária, e que essa aqui que nós temos que se arrumar, isso pode nos dar problema. Porque lá na frente, no enfrentamento, nós vamos ter que precisá-los de ambos os lados do campo da esquerda. E, portanto, sem cair no sectarismo, no adesismo, no achar que tudo bem, achamos que como MST, com essas poucas sugestões, que possivelmente agrega pouco no debate, que os desafios são muitos, e vocês não precisam ter dúvida que o nosso movimento quer contribuir nesse debate, tanto do ponto de vista da ação, tanto do ponto de vista da elaboração, porque nós acreditamos ainda no socialismo. Muito obrigado.